Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar com o nosso estudo. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23. Atenção com as aparências. Vou ler esse trecho do Evangelho. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Vamos fazer uma leitura um pouquinho maior. Vamos ler também agora os versículos de 24 a 27. A casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem de juízo que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. A casa caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não como os doutores da lei. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Bem, existe uma mentira muito bem contada nos nossos dias, que é a ideia de que, pelo fato de Jesus ser a pessoa do bem, a personificação do perdão e da mansidão, que a sua mensagem, então, não possui um corte afiado ou uma exigência profunda. Se você prestar atenção no que dizem por aí, parece que o Evangelho se resume a um convite vago para a aceitação mútua, como se o discernimento tivesse sido abolido e a regra de ouro fosse nunca, jamais julgar o caminho de ninguém. O curioso, meus irmãos e irmãs, é que muita gente usa o início deste capítulo 7 para dizer não julguem, mas esquecem de ler o que vem logo em seguida, onde Jesus é absolutamente categórico ao afirmar que existem sim falsos profetas e pessoas que até usam o seu nome, mas que nunca tiveram intimidade real com ele. A vida seria muito mais simples se pudéssemos identificar o erro à primeira vista. Mas o critério que Jesus nos dá é orgânico e exige tempo, porque ele fala da árvore do seu fruto, algo que pode demorar a aparecer, mas que inevitavelmente revela a verdadeira natureza do que está plantado no coração.
Há poucos dias conversava com algumas pessoas e lembrava também a parábola do joio e do trigo. Quando estão crescendo, são muito parecidos, mas depois que crescem, não. Você identifica claramente o que é o joio e o que é o trigo. Desde o início da igreja, ela precisou lidar com essa confusão e criando até regras práticas para identificar quem falava em nome de Deus e quem falava em nome do próprio bolso, do poder ou dos seus desejos pessoais. Essa mentira de que Jesus não se importa com a conduta moral ou com a retidão, nós sabemos que ela ainda circula por aí, mas o fruto da vida, a forma como lidamos com o dinheiro, com o sexo, com a autoridade, acaba sempre revelando se a nossa raiz está bebendo da água da vida ou se estamos apenas encenando um papel religioso. Jesus está resgatando aquela imagem antiga do primeiro salmo que descreve o justo como uma árvore plantada junto ao rio, que não seca e dá fruto no tempo certo. A Quaresma é justamente esse tempo de mergulhar nossas raízes mais fundo, de sair da superfície das palavras bonitas e encarar o desafio de produzir algo real, porque no fim das contas o chamado não é apenas para saber distinguir o ensino verdadeiro do falso, mas para nos tornarmos nós mesmos árvores boas, árvores que não apenas gritam Senhor, Senhor quando é conveniente, mas que se dedicam à tarefa madura de discernir e praticar a vontade do Pai. Rezemos. Senhor, dá-nos raízes profundas em Ti, para que a nossa vida não seja feita apenas de palavras, mas de frutos que revelem a Tua presença e a Tua vontade em nós. Esteja, Senhor, sempre à nossa frente, indicando-nos por onde devemos andar, esteja sempre ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós, com todos os anjos do Senhor, protegendo-nos de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião e São Cristóvão, de São Vicente de Paulo e também de Santa Rita de Cássia, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.